Qual é a mensagem para você nesse momento? O que Lilith tem para te falar? O que talvez você tenha ignorado ou Lilith tenha falado contigo e você não tem conseguido ouvir? São 3 montinhos. Escolha aquele montinho que a sua intuição mostrar. E se quiser ouvir mais de um montinho também, caso a tua intuição mostre, né? Ouça. Caso queira pausar o vídeo, pause, mas eu vou dando continuidade aqui. Vamos começar com o primeiro montinho. Lilith, qual é a mensagem que você tem para essa pessoa que escolheu este montinho? Qual é a mensagem, Lilith? O que você tem para falar? O que mais tu quer falar, Lilith? Mais uma carta. Ok. Pega aqui uma mensagem complementar. Mensagem complementar foi sabedoria. Não perguntei ainda, te acalma. Uma mensagem, calma que eu não perguntei. Respira fundo, vocês estão ansiosos? Uma mensagem complementar. Uma mensagem complementar. Eita, veio 2. Ai, vamos lá, desculpa. Mensagem complementar, aqui veio 2. Veio aqui um... Bem, para você que escolheu aqui o primeiro montinho, para você que escolheu aqui o primeiro montinho, muitos de vocês aqui estão ou com ansiedade, ou estão com insônia, mas o fato é que vocês estão querendo, não é só, assim, aqui me vem uma mensagem de 2 pontos, ok? Muitos de vocês aqui estão deixando o ego controlar vocês. Muitos de vocês aqui estão sendo deixados escravizar pelo ego de vocês. E vocês percebem que vocês não têm paz. E assim, não é só uma questão do tipo, você quer controlar as questões profissionais ou financeiras. Vocês também estão querendo controlar os relacionamentos. Só que quanto mais vocês fazem, quanto mais vocês se esforçam
para ter o controle de tudo, para dominar tudo, para ter todo mundo embaixo dos pés de vocês, porque algumas pessoas, sim, estão querendo isso, mais você está desconectado de você, menos paz você tem, mais pensamento negativo você tem, pior fica a situação, tá? E o que também está acontecendo aqui? Para um outro grupo de pessoas, você, assim, ó, para os dois grupos, tá, de pessoas, você tem um poder, você tem uma força que muitas vezes você nem entende da onde você tem essa força toda. Só que existe aquele grupo de pessoas que não estão sabendo lidar com a força no sentido de não saber se posicionar e não saber trabalhar com a própria força, e a outro grupo de pessoas estão deixando com que a força, com que o poder que tem tome conta de você, e aí você tá se deixando escravizar pelo ego, porque você acha que você tem poder, e aí você quer impor o seu poder sobre as outras pessoas. Só que, na verdade, você não tá tendo paz, de nenhuma forma. Né? E outra coisa, muitas pessoas aqui não estão sabendo controlar as próprias emoções, os próprios desejos. E aí você tá se deixando escravizar, quando na verdade você precisa ressignificar a forma como você tá vendo a sua vida, a forma como você tá vendo o seu comportamento, o comportamento das outras pessoas, ok? Mas assim, tá na hora de você olhar para si. Tanto que a mensagem complementar aqui, ó, veio justamente a cara e coroa, né, do baralho da Rosa Caveira. Então, assim, muitas vezes você acaba olhando demais para fora e você não olha para dentro. Ou então, quando você olha para dentro, você acaba se deixando contaminar por pensamentos negativos, por culpa, por medo, por coisas do passado. E assim, já deu. Né? E uma outra coisa, você também tem que entender que a deusa, ela tá falando com você. Só que você não tá ouvindo por uma questão de ego. O rei de paus, ele é o rei da porra toda, ele faz as coisas acontecerem. Só que no quesito espírito, no quesito, tá certo, né? Espiritual, ele tem um pequeno problema, porque ou ele pendula no fanatismo, ou ele pendula no ego, né? E aí tem as energias negativas e tudo mais. E algumas pessoas aqui, principalmente quem tá sentindo que as coisas elas não estão bem, podem sim estar sob algum tipo de ataque, mas a gente vai chegar lá, né? Ainda não vou falar sobre isso. Então, assim, você precisa saber respeitar a sua individualidade, mas você também precisa saber respeitar a individualidade das outras pessoas, sem querer ficar impondo as coisas para as outras pessoas, sabe? Tem muitas pessoas aqui nesse montinho que acaba querendo controlar as pessoas por uma questão de insegurança. Né, aquela coisa do querer prender as pessoas achando que elas vão fugir. E, na verdade, você tá só esmagando, né? Você tá só sufocando as coisas. Você também tá impedindo que o fluxo das coisas aconteçam. Então, tem muita gente aqui que não tá querendo ouvir as coisas por ego, que tá de birra, né? Que o universo todo, a deusa, né? Tá te mostrando alguma situação e você não tá querendo ver, sabe? E você muitas vezes está dando ouvido para paranoia, para coisa que não é para dar ouvido. Então, para que você progrida em muitos aspectos, eu sinto aqui que também tem um grupo de pessoas que está precisando trabalhar esse poder que tem de uma forma mais construtiva e não autodestrutiva, que é o que está acontecendo com muitas pessoas aqui desse montinho. Para que você tenha um progresso, você precisa buscar conhecimento, você precisa colocar em prática o conhecimento que você tem, não só ficar acumulando coisa, mas também saber lidar com as outras pessoas, deixar o ego de lado, deixar o controle de lado, né? Não deixar o poder subir a cabeça, mas saber lidar com o poder que você tem ou com o poder que você está descobrindo, tá? Então, controle mais, controle melhor as suas emoções, comece a meditar um pouquinho mais, né? Para deixar aqui um pouquinho esses pensamentos de fora. O seu mental está muito agitado, né? Para quem escolheu aqui esse montinho, seu mental está muito agitado e por conta disso, as suas emoções também estão ficando um pouquinho bagunçadas, tá? Não é o momento de birra, assim como eu falei no outro vídeo, não queira fazer uma queda de braço com a espiritualidade, porque você nunca vai ganhar,
né? E, bem, continuando aqui, né? Aqui no oculto, né? Essas aqui foram as cartas que pediram para ser tiradas daquele jeito. Você tá precisando renascer. Você tá precisando ver as coisas de uma outra forma, ver as coisas por um outro ângulo. Você tá precisando deixar morrer coisas que não fazem mais parte da sua vida, deixar para trás crenças limitantes, deixar para trás aqueles pré-julgamentos, aqueles pré-conceitos que não fazem mais parte de quem você se tornou. Porque muitas pessoas aqui não estão percebendo que se tornaram uma pessoa totalmente diferente do que era. E você ainda está se vendo como você era antes, tá? E você precisa, para ter a clareza, porque muitas pessoas aqui estão com falta de clareza, você precisa ver as coisas por uma outra perspectiva. Só que para isso, ó, de novo, 8 de espadas, você tem se deixado prender pelas suas próprias crenças. Para quem tá aqui nesse montinho, você tem se deixado prender pelas suas próprias crenças. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tem muita coisa que você acredita que é verdade, quando na verdade é só paranoia. Quando na verdade é só caraminhola da sua cabeça. Quando na verdade é só coisa que você tem carregado achando que é verdade, quando na verdade é só paranoia. Coisas do passado. E você jura que é verdade. E aí você tá fazendo um emaranhado na sua vida, onde você mesmo tá se travando. Porque se você perceber aqui, essa menina aqui, ela está solta. Ela não está presa. Ela pode sair dessa situação em qualquer momento. E nesse deck aqui, ela não vem com uma venda nos olhos, né? Porque nos outros decks, por exemplo, vem com uma venda nos olhos. Essa menina aqui, ela tá conseguindo enxergar, mas ao mesmo tempo ela está se prendendo mesmo quando ela está enxergando. É como se ela não quisesse ver. É como se ela não quisesse sair da situação em que ela mesma se colocou. Então ela cria problemas, ela cria coisas fora como se fosse algo assim muito. E na verdade não é. Então você tem, sim, né, a clareza das coisas. Só que você está se mantendo nessa situação porque você quer. Então, assim, tá pedindo que você olhe as coisas de uma outra forma, olhe as coisas por um outro ângulo. E outra, que você tenha paciência. Porque aqui, se tá pedindo que você tenha paciência com o processo das coisas, mostra que você não tá tendo muita paciência, assim. No momento que você planta uma semente, aquela semente, ela fica um tempão lá embaixo da terra. E esse tempo é necessário, porque ela está germinando, está criando raízes, ela está se construindo, até o momento em que ela, né, emerge da terra e ela começa a crescer para fora. Só que antes ela precisa criar as suas raízes fortes para que ela seja uma planta forte. E o naipe de ouros pede paciência, pede que as coisas sejam construídas em terra, não em areia, né? Então, assim, você tá criando aqui uma situação toda para sua vida que não tá muito legal. Você tem criado. E muitas pessoas têm tido sim as respostas, mas não tá querendo ver, não tá querendo enxergar. E muito disso tem a ver com ego, tem a ver com controle, né? Tem a ver com muita coisa aqui que você tá alimentando, né? Então, sim, claro. O Rei de Copas aqui vem pedindo que você busque estabilizar as suas emoções, que você busque equilibrar as suas emoções. Então, você precisa equilibrar tanto a sua razão quanto a sua emoção. Precisa dar um tempo da internet, sabe? Dar um tempo de informação vazia, de coisas que não agrega muito na sua vida, para que você também consiga ver as coisas de uma forma um pouco mais clara, tá? Outra coisa aqui, né? Veio a questão da carta da sabedoria aqui no Oráculo dos Dragões. Pede que você tenha sabedoria para lidar com as situações. E no meio disso, que você questione. Não só questione as coisas internas, não só questione as coisas externas, mas que você questione, que você busque realmente ter a sabedoria das situações que estão acontecendo. Eu até vou ler a mensagem complementar aqui dessa carta, porque o Oráculo dos Dragões é um oráculo muito profundo. Então, assim, quando você pergunta, eu respondo. Olha a pedrada que Lilith tá te dando na cara.
Eu estou aqui em todas as situações, mas você deve me procurar. A sabedoria vem com a idade e o tempo, mas nunca diante da arrogância. Esteja aberto e permita que a experiência o envolva. Há mais no mundo do que somente você. Perca um pouco para ganhar tudo. Olha, depois dessa não precisava nem falar mais nada, né, gente? Eita, nós. E aí veio duas cartas aqui do oráculo da Dona Rosa, minha madrinha. Pede que você olhe para dentro. Porque nós refletimos fora aquilo que nós temos dentro de nós. E o fato dessa moça, ela tá abrindo o peito dela e olhando e com os olhos fechados, fala que você precisa desse momento de introspecção. Você precisa desse momento de silêncio, de olhar o que está dentro de você, até para entender o que você está refletindo fora de você. E para um grupo aqui de pessoas, principalmente se você tem tido insônia, né, se você tem tido muitos pensamentos negativos, se você tem tido, né, se sentindo assim um pouco bagunçado, tá alertando sim duas situações. Primeira situação é que você pode sim estar sob algum tipo de demanda, que pode ser uma amarração de vida, que pode ser algum tipo de magia para amarrar, trancar os seus caminhos, a sua vida, e pode sim ser alguma questão a nível amoroso, tá? Não descarto isso. Provavelmente feita por um homem, certo? E para outras pessoas aqui eu sinto que você tem que ter um pouco de cuidado com as magias que você está fazendo, principalmente ligado aqui a essa questão de controle, né? Essa questão de abuso de poder. E para quem me conhece há mais tempo, apesar desse canal ele ser novo, vocês sabem que eu não sou uma pessoa moralista, mas é importante que você tenha um pouquinho de cuidado, porque olha só que coisa interessante. Abriu com uma carta que fala assim sobre poder, fala assim sobre controle emocional e tudo mais, mas também fala uma questão de ego, porque a carta da força é uma carta que fala sim sobre um ego. E termina com o sol, que o sol ele pode até te trazer clareza, mas também tem uma pegada de ego. Então, as pessoas aqui desse montinho, elas estão sendo muito afetadas por ego e por orgulho. E eu vou dizer uma outra coisa, tá? Independente das magias de proteção que você faça, se você estiver recebendo algum tipo de demanda, muito disso tem a ver com o seu ego, o fato de você estar sendo afetado por isso, tem a ver com o seu ego e com as crenças que você carrega que você já deveria ter soltado, tá? Então, assim, tome um pouco de cuidado com isso. E para finalizar, não menos importante, uma mensagem, mais uma mensagem complementar. Sekhmet, adoro! Deusa egípcia com rosto de leão que controla a ira e as emoções fortes. Olha só! Mas vamos lá. O temor impede o perigo, não se deixar dominar pelo medo nem pela revolta, pois isso equivaleria a ser derrotado pelo inimigo, antes mesmo de ter começado a luta. Conter o medo e a ira aumenta a força interior, evitando doenças, críticas ou derrotas momentâneas. Seja natural e espontâneo. Invocação: Salve Sekhmet, de rosto e coração de leão, torna-me seguro e justo. Faze de mim um campeão. Se quiser deixar nos comentários para fortalecer esta energia, deixe nos comentários. Vamos para o próximo montinho. Para quem escolheu o montinho da Alice, qual é a mensagem para você que escolheu este montinho? No montinho 1 me veio que eu tinha que fazer um outro embaralhado e eu vou seguir aqui. Qual é a mensagem para você que escolheu esse montinho?
que é um complemento para quem escolheu um montinho 1. Não vou aceitar porque foram muitas cartas. Se tiver que cair de novo, vai cair. Qual é a mensagem para você? Oh, merda. O que é isso? Mas gente, pra que isso? Realmente é um complemento para você mesmo que escolheu um montinho 1. Oh, eita, nós! É mesmo. Então aqui, vamos lá. Uma mensagem complementar para quem escolheu esse montinho. Fala, Lilith. O que você quer falar para essa pessoa? Qual é a mensagem complementar? Qual é a mensagem complementar? Vamos lá. Para você que escolheu aqui o montinho 2, caso você não tenha assistido o montinho 1, eu te oriento a assistir, ok? Para você que escolheu... Ai, meus olhos. Tá na hora de você... Você tá passando por uma mudança de ciclo. E você precisa saber lidar com essa mudança. Com o que tem que deixar, com o que tem que levar, o que é seu, o que não é seu. Só que muitos aqui de vocês... É como se... Você você não pode, você não deve deixar com que essa mudança de ciclo te desequilibre. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que você precisa abandonar os problemas imaginários que você mesmo tem criado. O 8 de espadas aqui. Então, muitos de vocês estão agitados por estar passando por uma mudança de ciclos, uma mudança de ciclo, e você não pode se deixar desequilibrar por conta disso. O segundo ponto é que você tem criado pensamentos, tem criado problemas imaginários que estão somente dentro da sua cabeça. E muito disso tem a ver com pensamento negativo que você mesmo está criando para sua própria vida e, consequentemente, você está criando influências, energias, forças nocivas e negativas na sua própria vida. Então, é como se você mesmo estivesse se atacando por conta de coisas que você está criando na sua própria cabeça. E está pedindo um renascimento espiritual aqui para você.
né? Você é uma pessoa naturalmente intensa, você é também uma pessoa que às vezes é muito direta nas palavras, a ponto de ser uma pessoa um pouco agressiva ou rude em certos momentos. Eu me identifico muito com isso. Mas você precisa ampliar a sua visão. Você precisa parar de planejar as coisas e colocar as coisas em ação, colocar as coisas em movimento. Porque é como se muitos de vocês aqui estão pensando tanto, que vocês estão se paralisando e se sujando espiritualmente, energeticamente. E aí depois não sabe por que recebe demanda, se você mesmo está criando coisa para sua vida. Você tem poder, habilidade para conseguir as coisas que você quer. Só que essas duas cartas aqui juntas, juntamente com esse 2 de paus aqui embaixo, me traz o seguinte: você tem a capacidade de ter grandes êxitos na sua vida. E para isso, você precisa ser racional, você precisa ser prático, pragmático, para conseguir as coisas que você quer. Você tem a capacidade de chegar onde você quer, né? E você precisa abandonar as dúvidas, parar de duvidar do seu poder e ir atrás daquilo que você quer. Só que essas 3 cartas juntas aqui, ela me trouxe uma energia novamente, como se estivesse complementando a mensagem 1, que você é uma pessoa que, ao mesmo tempo que você tem o poder de fazer as coisas acontecerem, você é uma pessoa que muitas vezes acaba sendo orgulhosa, deixa-se dominar pelo ego, porque a carta do Rei de Ouros também fala de não se deixar ser escrava dos próprios desejos. E aí, ao invés de você ser um rei ou uma rainha, você acaba se tornando um cavaleiro, que é um adolescente birrento, mimado, que tem atitudes de criança, ao invés de ter atitudes de uma pessoa adulta, que é o que você é. Isso aqui não sou eu que tô falando, isso aqui é o tarô, isso aqui é Lilith que tá falando, porque foi para ela que eu pedi as orientações. Então, brigue com ela, se você tiver capacidade, ok? Não comigo. Então, assim, o imperador, na sua face luminosa, digamos assim, ele é o cara que faz acontecer. Ele tem a capacidade, ele tem o poder, ele sabe que ele pode. Só que na sua face mais sombria, ele é orgulhoso, é arrogante, é prepotente. Ele tem a capacidade de para conseguir as coisas que ele quer, ele passa por cima das outras pessoas. E eu vejo muito assim, como se esse 2 de paus aqui embaixo me traz assim uma pergunta de Lilith, sabe? O que você está criando para o seu futuro? Né? Qual caminho você quer tomar? Por qual caminho você quer ir? De que forma você quer usar o seu poder? A carta do julgamento, em alguns oráculos, vem como karma. E o que é o karma? O karma é a consequência dos nossos atos, a consequência das nossas escolhas. Não tem a ver com karma punitivo, tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com as coisas que nós construímos para a nossa própria vida. Então, é como se aqui no oculto estivesse pedindo que você veja as coisas de uma forma diferente, que você abandone as crenças limitantes, as coisas que não condiz mais com a sua vida. Isso tem a ver com pessoas, tem a ver com relações, tem a ver com hábitos, tem a ver com crenças de vários aspectos. E que você deixe para trás coisas que já não servem mais, mas que você também abra a sua visão, queira ver as coisas de uma forma diferente. Porque sim, você vai ter o êxito, o triunfo, mas você também tem que ver as coisas de uma forma clara. Porque assim, ó, eu vejo que muitas vezes as pessoas elas acham que a traição
ela nasce de outras pessoas. Ela nasce da mãe, do pai, do irmão, da irmã, da prima, do primo, do tio, do colega, do amigo, do namorado, do marido, da esposa, da namorada. Só que, na verdade, além da lua representar a Lilith, que ela tá te guiando, ela tá te orientando, ela tá respondendo as tuas orações, agora o fato de tu querer ouvir ou não daí é contigo, mas a primeira traição que existe na sua vida é de você com você mesmo. É de você não querer ver alguma coisa, é de você se enganar, é de você não ouvir a sua intuição. E tem muita coisa que a tua intuição ela tá falando contigo. E a pergunta é, será que tu tá ouvindo realmente? Culminação, completude e renovação. Essa carta ela pede renovação. É como se um ciclo tivesse se encerrado e tá na hora de você partir para novos mares, para novos ares, para novos lugares. E eu vou ler porque esse oráculo aqui, ele não dá pra perder uma palavra dele, Tudo até agora levou você até esse ponto. Chegou a hora de realmente aprimorar o seu poder e possuí-lo. Você é a culminação completa de quem deveria ser. Enfrente o mundo enquanto se mantém firme em sua identidade. Você reuniu o que era necessário e sente-se equilibrado e pronto no nível máximo de proficiência e força. Sinta o seu poder. Mas eu vou ler uma outra mensagem aqui também que eu achei bem interessante. Está feito. Delicie-se com um trabalho bem feito e para uma grande batalha. Faça isso enquanto se restaura e se renova para sua próxima jogada ousada. Você completou uma grande tarefa, conquistou e viu tudo o que havia para ver. Agora é hora de sentar e ser restaurado, renovar, curar e descansar. Relaxe, reagrupe-se. Parabéns pelo seu trabalho bem feito. E olha só que carta que veio de complementar, veio a cura. Eu vou parar tudo aqui. Cadê, gente? Onde é que tá? E eu vou ler isso aqui na íntegra para você, porque também é uma outra pedrada de madrinha, né? Oba, Luaê. Traz literalmente a cura de algo ou a resolução de uma situação. Representa a melhora, a ordem restabelecida. Seu significado vale para todo tipo de cura, seja física, mental, espiritual ou emocional. Então é como se esse ciclo ele tivesse se encerrando e talvez... Será que você realmente quer se curar? É muito fácil a gente falar, sim, eu quero. Mas se a gente vai num hospital, por exemplo, e a gente está com um corte na pele, o médico, a enfermeira, não vai chegar ali e vai dizer assim, feche, ferida. Não. Né? Vai fazer toda uma sutura, vai costurar a tua carne, e aí depois você vai ter que esperar cicatrizar. E por um bom tempo, tu não vai poder tocar naquela parte que estava rasgada ali, né? Que tinha o corte. E você tá passando por essa sutura. Mas eu sinto que muitos de vocês aqui não estão... Vocês querem a cura, vocês querem a mudança, mas vocês não estão sabendo muito bem lidar com o processo dessa mudança. E muito tem a ver com crença, com certos comportamentos que você vem carregando e que você não está agindo de uma forma que te ajude. Então você precisa trabalhar nessa questão. E para fechar, qual é a outra pedrada que Lilith vai dar? Porque ela tá bem suave, né? Hoje, assim, gente, que loucura. Opa. Minerva.
deusa romana da sabedoria e da competência profissional. Basta acreditar na sua boa estrela para encontrar uma trilha segura para a sorte. Este é um período em que poderosas forças atraem ganhos inesperados. Não perca tempo pensando em realizações passadas ou mágoas antigas. Para alcançar o sucesso, cumpra suas promessas e reative antigas amizades. Invocação. Ó sábia Minerva, ajude-me a enxergar as saídas, mesmo através da dor e dos aborrecimentos da vida. Eita! Continuando, vamos continuar aqui para o próximo montinho. Se quiser, né? Fortalecer aí essa mensagem nos comentários. E agora a gente vai para este montinho, para quem escolheu aqui esse montinho. Lilith, o que tu tem para falar para essa pessoa? Qual é a orientação? Qual é a mensagem? O que tu tem para falar? Oh, minha Deus. Eu não vou nem falar, né? Se você não assistiu o Montinho 2, assista. Ó, são decks diferentes. Se fosse o mesmo deck, tu poderia dizer, não embaralhou direito. Ó, são decks diferentes. Com mensagens, com cartas. Deixa só eu organizar isso aqui primeiro. Mais uma. Ok. Qual é a mensagem, gente? O que tu queres falar neste momento para essa pessoa? Diga. Isso? Então tá. Eu sinto aqui que essa mensagem, ela tem muito a ver com profissional e financeiro. Mas vamos lá. O que tu queres dizer? O que tu queres falar? Ai, gente. Ai. Tá, vamos lá. Ai. Aqui. Lilith, fala com esse povo, Lilith. O que tu quer dizer com esse povo? Uma mensagem complementar, minha mãe, minha deusa. Fala nesse momento. O que mais tu quer falar? O que mais você quer dizer? Eita, pô. Vamos lá.
realmente essa mensagem aqui é mais para o financeiros, profissionais. Qual a mensagem aqui para você? Vou colocar aqui. Para você que escolheu esse montinho, você precisa trabalhar, né? Mas ao mesmo tempo, você se protege muito. É como se você achasse que se você brilhar, se você fizer acontecer, se as outras pessoas verem o seu sucesso, você vai atrair gente parasita, vai atrair pessoas que vão se aproveitar de você. Então, por conta disso, por conta desse pensamento fixo, desse apego, dessa obsessão, desse sentimento que você tem, você acaba se limitando. E aí você acha que você tem que se proteger de todo mundo, tem que se defender de todo mundo. E aí você tem criado muralhas à sua volta. Muralhas essas que não estão apenas te protegendo, na verdade, elas estão te aprisionando. Então você carrega muitas inseguranças, e essas inseguranças te trazem paranoia. Tem algumas dúvidas também, mas eu sinto muito mais uma energia de insegurança que te traz paranoia, que te traz ansiedade, que às vezes te causa insônia, do que propriamente dúvidas. Você precisa aceitar as mudanças e ser mais flexível. Você precisa valorizar mais o seu trabalho. Você precisa se valorizar mais. Sabe, aqui eu vejo muito uma energia de uma pessoa que precisa compreender, enxergar o próprio valor. Porque a carta do 4 de ouros também fala de enxergar o próprio valor. E você precisa enxergar o seu próprio valor. Não no sentido de querer humilhar os outros, de querer se achar melhor do que os outros, não. Mas de você saber que você também tem a capacidade de fazer coisas muito boas. E que o seu primeiro fã, a sua primeira fã, tem que ser você. Você tem que admirar o seu trabalho. Você tem que admirar as suas qualidades, a sua capacidade. Isso não significa que você é perfeito. Significa que você tem que saber que você faz o negócio bem feito. E tem que fazer, obviamente, né? Então aqui tá pedindo muito que você valorize o seu trabalho, que você se valorize, que você se ame, que você se veja, que você se enxergue e que você valorize o seu trabalho. Seja os produtos que você faz, seja os serviços que você presta, mas que você tem que ser o seu maior fã, ser o seu primeiro fã. Não da boca para fora, mas aquela coisa de verdade, sabe? Porque aquilo que a gente sente de nós ressoa para as outras pessoas. Então eu tô sentindo muito assim, a primeira pedrada aqui que já vem falando é isso, né? Abandona esses muros aí, essas muralhas que você tem criado ao seu redor e se valorize, se ame, se enxergue, veja as suas capacidades, tá? Uma outra coisa aqui é que ainda tem muito trabalho para fazer. Tá pedindo que você inove, tá pedindo que você trabalhe num networking, que você conheça novas pessoas, que você espalhe a sua palavra, que você divulgue o seu trabalho, que você divulgue o seu negócio, que você busque crescimento na empresa onde você está, que você busque mais conhecimento, que você busque também se qualificar, tá? Para algumas pessoas aqui, você pode acabar tendo alguma promoção ou alguma indicação, tá? Eu vejo que alguém aqui vai ser indicado para uma nova empresa. Essa empresa, ela tende a ser boa para você, tá? Só que eu tô sentindo assim que você não seja ingênuo, mas também que você não carregue os fardos do passado com você, tá? Algumas pessoas aqui vão ganhar dinheiro, porque minha mão tá coçando. E aqui tem uma outra coisa também que eu achei bem interessante. O As de Ouros é uma carta que sim, fala de novos começos. Algumas pessoas aqui vão sair de trabalhar para os outros e vão começar a trabalhar para si mesmo, né? Vão abrir algum negócio, alguma coisa assim. Mas muito da tua insegurança
impede que você avance, impede que esse novo chegue. É como se você tivesse medo de sair do que você já está e fazer alguma coisa por si, né? Buscar algo novo por conta de insegurança e por conta de paranoia, tá? Mas cuidado com isso, porque as habilidades você tem. E olha só, agora que eu vi isso, tem o As de Ouros aqui, tem o As de Paus e o As de Copas. Então é como se esse novo começo profissional, ele tivesse te chamando, né? E você, por uma questão de insegurança, por uma questão de paranoia, ou às vezes até mesmo por culpa, por medo de julgamento e etc., acaba procrastinando isso, né? Então, assim, essa mudança aqui que está sendo dita é isso. Enfim, o As de Ouros aqui também está me trazendo muito uma questão de que você tem uma capacidade de materialização muito grande. Então, aquilo que você foca, ó, veio o As de Ouros e o Mago. Então, aquilo que você foca é uma coisa que você acaba manifestando. E você tem que ter um pouco de cuidado com isso. Porque se você ficar olhando somente, olha só, gente, veio o As de Ouros e o As de Paus aqui. Ó, essa também tem uma pegada espiritual aqui nessa mensagem. E se você se deixar levar pela insegurança, pelas paranoias, pelos pensamentos negativos, você vai manifestar, você vai materializar isso, porque você tem uma capacidade muito grande de criação da sua realidade. E se você não tomar para si o seu poder de uma forma sábia, você vai acabar criando problemas na sua vida sem nenhuma necessidade, né? Então quem se sabota aqui, mais ainda, é você. O seu maior inimigo é você mesmo, não são as outras pessoas, ok? As outras pessoas são apenas um reflexo daquilo que você tem feito com você mesmo. Eita, que tapa, gente. Se você acha que é só você que tá apanhando, não, viu? Muita coisa do que eu falei aqui nesse vídeo aqui também serviu pra mim, mas enfim, continuando aqui. Você tem a habilidade de fazer as coisas acontecerem. Você tem a habilidade de manifestar as coisas, só que tá te faltando foco, porque será que você tá realmente emocionalmente estável e equilibrado? Eu acho que a maioria das pessoas aqui não. Por quê? Porque quando você começa a dar trela para suas paranoias mentais, o seu emocional ele fica completamente afetado e, consequentemente, você cria justamente os seus medos na sua vida. Você repete traumas e várias outras coisas, tá? Então, assim, eu tive que puxar duas a mais aqui, eu tô sem espaço, que foi a carta do enforcado e a carta do 7 de ouros. Você mesmo tem se limitado, você mesmo tem se sabotado, te jogaram um rótulo de impotente, de fraco, de fraca, e você vem carregando isso. E tá pedindo que você mude a forma como você vê as coisas, que você saia dessa posição, e que você tenha paciência, como eu falei no Montinho 1, que você tenha paciência para o processo das coisas. Porque aquilo que você está plantando, você está colhendo. Agora, você não tem certeza, você não tem clareza, talvez, de tudo aquilo que você está plantando. Algumas pessoas têm clareza sim, outras pessoas não conseguiram enxergar ainda. Então, se você tem medo de alguma coisa, ressignifica. Começa a vibrar em concordância com aquilo que você quer realmente na sua vida. Não a criar medos. Ó, vê a carta da fartura. Você tem prosperidade para o seu negócio. Você tem prosperidade para caminhos abertos, né? Coisas boas e prósperas. Principalmente para o seu financeiro, para o seu profissional. Não que o seu emocional não, né? Porque assim, aqui também tem uma outra coisa. Para muitas pessoas aqui, vai chegar sim um novo amor. Vai chegar sim uma possibilidade de um novo relacionamento. Mas por conta de coisas do passado que você carrega, medos, traumas, paranoias, inseguranças, dúvidas, coisas que você vem carregando do passado, será que você vai conseguir... Será que você vai conseguir construir alguma coisa diferente nesse novo relacionamento? Enfim, né? Fica aí o questionamento para você. E de mensagem complementar veio a carta do conhecimento e a carta da confiança, amor e amizade. Então, eu vou falar o que a minha intuição aqui tá falando, porque tá pedindo. Você já aprendeu muita coisa nessa vida, né?
Você não é nenhuma guriazinha, você não é nenhum gurizinho. Você já é macaco velho, que nem diz aí as pessoas mais velhas. Você adquiriu muito conhecimento. Mas algumas pessoas só adquiriram conhecimento. Outras pessoas conseguiram transformar o conhecimento em sabedoria. E uma coisa que você também tem que entender é que a primeira pessoa que você tem que confiar é em você mesmo. Confiar no amor, confiar na amizade. E conforme você vibra nisso, você vai criar isso na sua vida. Agora, se você confiar, se você acreditar que todo mundo não presta, que todo mundo é mentiroso, que ninguém vale nada e blá, 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 é o que vai criar na sua vida. Mas eu vou ler aqui as mensagens complementares aqui, pra ficar bem bonitinho, bem alinhadinho, né? Conhecimento. Construa suas habilidades, aprenda mais do que nunca. Conhecimento é a chave para libertar sua mente. Procure e você me encontrará. Estou em todos os cantos, em todas as situações, em todas as tentativas e testes. Viva e aprenda comigo. Ouça atentamente. Conhecimento é poder. Então, né? Lilith está pedindo que você tenha mais conhecimento também. Busque mais conhecimento também, né? Não se deixe estagnar pelo conhecimento que você acha que tem. Isso não é o suficiente. Qualquer bom relacionamento precisa ser construído com base na confiança. Abra o seu coração para confiar em si mesmo e naqueles que você tem por perto. Assim, poderá ter um interesse melhor em mente o tempo todo. Chegou a hora de ter confiança em seu coração e em uma mente sã. Libere suas inibições. Fique calmo e quieto. O universo está olhando por você. As estrelas brilham todas as noites para você. Essa aqui eu vou ter que ler um pouquinho mais. Ó, abaixe a guarda por apenas um dia. Libere todos esses mecanismos de defesa arraigados em nós por um mundo desconfiado e indiferente. Solte todas essas paredes e deixe-as desmoronar. Confie nos ritmos da vida, em você e na sua tribo. Entregue-se ao amor e à amizade. Você está seguro. Busque e valorize relacionamentos positivos e gratificantes. Seja aberto como uma criança. Dê e receba amor em sua vida. Às vezes a gente tende a se ver de uma forma como a gente era. E tá pedindo aqui que você realmente busque se ver na sua versão de agora. Não na versão que foi traída, que foi decepcionada, que foi magoada, que foi ferida. Mas você não é mais a mesma pessoa. E agora, antes você não sabia, agora você sabe. E só depende de você construir uma nova realidade para você. Certo, meu bem? Espero ter ajudado. Caso vocês queiram mais vídeos como esse... Ah, gente, tava esquecendo aí, ó, viu? Peço que vocês deixem nos comentários, porque conforme a resposta de vocês, eu vou continuar fazendo vídeos aqui ou não sobre esse assunto aqui. Qual é a mensagem complementar? Se não tivesse aqui na mesa, eu teria esquecido totalmente. Não. Me recuso a repetir a mesma coisa. Adeona, deusa romana das passagens e do trânsito. Protege também as crianças que vão a algum lugar sem a companhia dos pais. Ajude aqueles que os cercam, com uma palavra amiga, com um sorriso de estímulo ou um pensamento construtivo. Se estiver distante, faça uma prece ou envie, com ardor, um pensamento positivo. Torça sempre a favor. Mantra. Ó grande Adeona, protetora dos viajantes desamparados. Livra-me do mal e dos riscos dos mal-intencionados. Olha, valquírias. Enfim. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.